Olá, gente, tudo bem? Prontos para mais uma aula de Biologia C, resolvendo agora o exercício da apostila. Aqui é o professor Lucas, mais uma vez. E vamos lá, agora vamos falar um pouquinho do que vocês viram sobre os platinmints. Aqui no primeiro exercício da PUC do Rio de Janeiro, lá do ano de 2012, ele traz o seguinte. O filo platinmints inclui tanto formas de vida livre, como organismos ento- e ectoparasitas. Os platinmints entoparasitas se caracterizam por... Então, se a gente lembrar lá, como ele traz no enunciado, dentro do platinmintos a gente tinha o quê? As planárias, parte de turbelário, como parte dos platinmintos de vida livre, com hábitos predatórios e saprófagos, e grande parte dos demais grupos dentro de platinmintos com entoparasitismo, ou seja, uma das características que a gente tem para o hábito parasita é o quê? Uma simplificação corporal, principalmente o quê? Uma simplificação do sistema digestório, mas não a ausência completa dele, em alguns casos. Então vamos ver quais as alternativas aqui. A ausência de cutícula, de tubo digestório e teocelos. Se a gente lembrar dos grupos lá que são de parasitas, nenhum deles possui ocelos. A ausência completa do tubo digestivo também não, assim como a ausência de cutícula. Muitos dos plagimintes que são endoparasitas possuem a cutícula, então se a gente observar as questões que iriam possuir a cutícula, nós teríamos o quê? A C com a presença de cutícula de ganchos e ventosas, se a gente lembrar lá dos Tatênia que possui ventosas, lá quando ela está dentro do nosso corpo, e também a gente vai ter o quê? Estágios intermediários ali no processo de maturação, como vocês vão ver na próxima aula de plagimintos, principalmente nas doenças. Então a B ali é ausência de cutícula repete da primeira opção, presença de ganchos e ventosa, então a gente já viu que a ausência de cutícula não se encaixa no contexto e tem realmente, então já não se encaixaria na resposta correta. Presença de cutícula ausência de tubo digestório, presença de teocelos no estágio adulto. Se a gente levar em conta, os adultos parasitários eles não vão possuir ocelos, então essa alternativa D também já está descartada. E aí, com presença de tubo digestório completo, pouca e anos. Se a gente relembrar, platinumídeos não possuem um sistema digestório completo. Tanto que, se a gente pegar lá a ida, quando a gente tem a faringe tubular lá, a boca, tudo que o animal se alimenta pela boca vai ser novamente liberado pela boca, já porque não possui um sistema digestório completo. Então a alternativa que se encaixa aqui seria a C, presença de cutícula. Muitas espécies parasitárias de plagiamintos possuem cutícula. Eles precisam ter uma estrutura que permita que você se grude e consiga se fixar no seu hospedeiro. E durante o ciclo de vida de grande parte dos platinummints que são parasitários, a gente vai ter estágios larvais e estágios intermediários ali entre o ovo adulto, até mesmo trocando de hospedeiro. E se a gente lembrar aqui no caso das planárias, como é o caso, a gente consegue ver, opa, voltando, a gente consegue ver o tubo aqui, a faringe tubular, com a boca no qual ela está se alimentando. Que tudo que ela se alimentar por ali vai ser liberado por ali também. Indo para a questão 2, a gente tem o seguinte, que é os plagiamintos pertencem ao primeiro grupo de animais a possuir um sistema excretor. É bastante primitivo, formado por célula-flama. A principal função dessas células é, ou seja, o plagiamintos vai ser o primeiro grupo a possuir uma forma de excreção, que no caso desse grupo são células-flamas. A função seria remover o excesso de água dos resíduos nitrogenados do sangue e levá-los para o intestino. Se a gente olhar novamente a composição corporal de plagiamintos não possui sistema circulatório nem respiratório, e muito menos um sistema digestivo completo, então essa alternativa já cai por terra. Remover o excesso de água dos resíduos nitrogenados do sistema circulatório, como a gente viu, eles não possuem sistema circulatório, então essa aqui também já cai por terra. Remover o excesso de água dos resíduos nitrogenados do tecido epitelial e lançá-los para o intestino. Essa também não. Por quê? As células flamas não vão estar presentes no tecido epitelial, elas vão estar inseridas no interior do corpo do animal, como vocês viram lá que a professora
Lucimara. E a D removeu o excesso de água dos recintos nutricionados do ectoderma e lançá-los para os túbulos de Malpighi. Lembrando que a ectoderma vai estar presente durante o período embrionário desses animais. E túbulos de Malpighi estão relacionados à estrutura especializada de excreção lá em artrópodes que a gente vai ver futuramente. E aí que a última questão que sobrou vai ser o quê? Remover o excesso de água e resíduos nitrogenados do mesoderma e lançá-los para o exterior. Como eu comentei, essa parte de sistema circulatório está inserido no corpo do animal, presente na mesoderma. É um grupo de animal triblástico e que vai ser liberado para o exterior, vai ser filtrado pela célula frama, que é uma célula especializada nisso, e vai ser liberado lá pelos protonefrídeos para a parte externa do corpo do animal. Então, a alternativa correta seria a E. A 3 aqui traz o seguinte: analisa as afirmativas sobre a hidra, que é um quinidário que a gente viu lá na aula anterior, a planária e a lombriga. Assinada a alternativa correta, ou seja, aqui a gente está comparando 3 grupos diferentes de animais: um quinidário, Platyomintes e Nematelmintes, que é o caso da lombriga. A primeira alternativa aqui ele traz o seguinte: o sistema nervoso da lombriga pode ser considerado mais avançado que o da hidra. Se a gente reparar que lá em nemátodo a gente já vai ter gânglios compondo parte do sistema nervoso e que nos quinidários a gente tem uma rede difusa, realmente a gente pode considerar que é um pouco mais complexo estruturalmente, um pouco mais avançado. Lembrando que isso não significa ser melhor. A 2. O sistema nervoso da lombriga é ganglionar e o da hidra é difuso? Foi o que acabei de explicar. Que lombriga a gente vai ter lá um gânglio em forma circular, enquanto da hidra a gente tem células nervosas espalhadas por parte da parede corporal do animal. A 3. Apenas a planária tem sistema excretor. Se a gente viu anteriormente que platyomintes possuíam a célula frama como a principal estrutura de excreção, então não é um único grupo a ter sistema excretor. Então essa alternativa já cai por terra. E a 4, a hidra e planária são animais acelumados. A lombriga é pseudocelumados. Como a gente não viu lombriga ainda, a gente pode ver que o quê? A hidra, um quinidário, a gente não via celoma. E platyomintes também é acelumado. Mas a gente vai ver mais pra frente qual que é a composição do corpo da lombriga. Então, as alternativas corretas seriam a 1, a 2 e a 4. Que se encaixa o quê? Lembrando aqui da hidra, que é o quinidário, seria a alternativa A. Então, a gente já está tendo um spoiler aí da aula de nemátoda, que temos um pseudoceloma aí em nemátoda. A 4 eu pulei porque, se vocês repararem, na apostila vai estar repetida com a questão 2, então notei isso aí, então acabei pulando a pergunta 4. Aqui na 5, que é da Federal de Minas Gerais, traz o seguinte: os organismos que apresentam o corpo dividido em procróte e escólex na parte interior sem tubo digestivo podem parasitar o homem através de... Se a gente lembrar, ele está falando o quê? Do grupo Céstoda lá em Platyomintes, que é um dos grupos de Platyomintes parasitários, que compreende a tênia. Então qual seria a forma de contaminação? Contato com água contaminada? Não. Ingestão de carne mal cozida? Sim. Peste descalço? Não. Picada de inseto? Também não. E transfusão de sangue. Essas formas de contatos a gente vai ver conforme for trabalhando os grupos de verme. Mas se a gente lembrar do ciclo de vida da tênia, olha só, consumo de ovos que estão alojados em músculo. Então, numa carne mal cozida, a gente vai estar se contaminando com vermes do grupo do Céstoda, lá em Platyomintes. Então, essa aqui, lembrando da estrutura escola que cita as procólises, a gente já vem da memória a tênia. E parte do ciclo de vida que vocês vão ver com mais detalhes na próxima aula. Então, alternativa B. Já na 6, traz o seguinte, tá, FUFEST. Existem animais que não possuem órgão ou sistema especializado em realizar trocas gasosas. Na respiração e absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico ocorre por difusão, através da superfície epidérmica, que é o caso, já que a gente está numa aula de platyomintes,
para responder essa questão seria mais fácil, que teria a planária, que é o único representante de Platyhelminths. Mas se a gente já estivesse no vestibular mesmo, a gente teria que comparar as estruturas respiratórias de cada um desses animais, que é o caso aqui. Por exemplo, a planária, realmente, ela não tem um sistema respiratório nem circulatório. Então, é por difusão. Já a ostra, ela é um bivalve. Ela vai ter uma estrutura respiratória, que aqui são as brânquias, que vão fazer o processo de filtração da água e retirar o oxigênio também da água. Aranhas vão possuir aberturas corporais e que vão ter uma estrutura especializada muito semelhante a dos insetos, que no caso aqui que é a Drosophila e a Parata, que vão possuir aberturas corporais no modo respiratório semitraqueal e que a gente vai ter contato do oxigênio direto com o tecido. Isso é spoiler das próximas aulas também. A gente vai ver com mais detalhes como que funciona a respiração tanto em aracnídeos como insetos. Tanto que se a gente fosse tentar anestesiar um inseto, sei lá, com cloroformo, que nem acontece nos filmes ou séries, em vez de a gente colocar o paninho para o inseto dormir aqui, na cara dele, a gente teria que colocar próximo do abdômen, onde que estão a estrutura respiratória desses animais. Então, isso mais vocês vão ver mais na próxima aula. Então, a alternativa correta, planária. A 7, que é a tapuque do Rio Grande do Sul, os platyhelminths são animais que apresentam um corpo achatado e sua espessura quase desprezível proporciona uma grande superfície em relação ao volume, que lhe traz vantagens. A forma achatada desses animais relaciona-se diretamente com o ciência dos sistemas digestivo e excretor. Excretor a gente viu que tem células especializadas, que são as células flamas. Digestivo a gente viu que não é, que é incompleto. Respiratório e circulatório realmente são sistemas digestivos que estão ausentes no corpo desses animais. Excretor circulatório está ausente, excretor está presente, digestivo incompleto e secretor presente, e secretor e nervoso. No caso aqui, com ausência, como são animais acelumados, em termos de estrutura corporal, são animais muito simples. Então, você não tem muitos órgãos ou sistemas ou espaços bem definidos no corpo do animal que vão ocupar e dando a ele um volume maior. Então, no caso aqui, a alternativa correta seria a beta 7. Para a última questão, para encerrar essa aula, a gente tem a Federal do Paraná, que ele traz o seguinte: qual a sentença correta para definir o filo Platyhelminths? Isso a gente tem que lembrar das características básicas de Platyhelminths. Como, por exemplo, na letra A ele traz diplásticos, pilatérios e acelomatos. Diplásticos a gente viu que era o quê? Quinidários. Pilatérios eles possuem simetria bilateral e são acelomatos. Mas são o quê? Platyhelminths é triblástico. Então vamos para a próxima alternativa. Animais de simetria bilateral, triploblástico, celomatos e protonefritiais. Platyhelminths é acelomato, então essa questão já cai por terra. Alternativa C, que é triblásticos de simetria bilateral, acelomatos e protonefritiais. Ou seja, essa já está um pouco mais chamativa que as outras. A D são animais pseudocelomatos de simetria bilateral, triploblástica e hermafroditas. Lembra lá, Platyhelminths, acelomatos, então essa alternativa também já cai por terra. Animais pseudocelomatos e triploblásticos, ou seja, a mais correta aqui é a C, que são animais triploblásticos. Lá a gente lembra do desenvolvimento embrionário, que vão possuir ectoderme, endoderme e mesoderme. Aqui vão ser animais bilaterais, acelomatos, não vão ter o desenvolvimento de celoma, e vão ter os protonefrídeos, que vão estar relacionados com a excreção lá junto com as células framas. Bem tranquilo, né, gente? Platyhelminths é um grupo bem tranquilinho. A princípio era isso referente aos exercícios que estão na apostila. Caso vocês tenham outros exercícios enquanto vocês estão fazendo durante o estudo de vocês, se tiverem dúvidas, quiserem entrar em contato comigo, só podem me escrever ou me procurar, que eu estou aí sempre à disposição de vocês. Respirem, que o vestibular, todo esse processo é longo. Eu sei que muitas vezes o processo de estudar traz ansiedade, mas sempre tento manter a calma. E por hoje é só. Até mais.